Salve família! Salve galera! Podcast Coab USA chegando até você. Muito obrigado, como sempre, pelo carinho, pela participação, pela energia que alimenta a alma, estimula a mente. Hoje, antes de apresentar a nossa convidada, a gente vai fazer alguns pequenos agradecimentos aqui que representam muito pro nosso podcast. Primeiro é pra galera do Mind Hunters, Instagram dos feras é mindhunters.prod. Agradecer ao Aldo, Luan, o Sono pelo carinho, pela moral que eles estão dando pra gente. Tip top, assim, eu e o Fabinho vai lá direto, ali no Super Shopping de Osasco, ou então no Shopping Continental. Exato. Procura a Camila, qualquer pessoa do staff dela lá, um atendimento muito bom, a gente compra muita coisa lá, e quando eu levo a Chloe ou o Fabinho leva o Gael, sai na estica, Du. Logo eu tô lá, hein? E também pro Du e a Pizzaria de Lúcio. Mano, Du. Os melhores ingredientes, todos os sabores tradicionais que você já espera em uma pizzaria e outros sabores mais ousados para aguçar o seu paladar. Fica ali na Rua dos Batatais, perto da Pamplona, Jardim Paulista, aqui em São Paulo. Du, obrigado pelo carinho, valeu, trouxe a pizza. Só que a gente já acabou com a pizza aqui, mas tudo certo. Agora sim. Vamos apresentar a nossa convidada que vai dar uma grandeza muito bonita para o nosso podcast. Escritora, jornalista, poeta, ativista cultural. Elisandra Souza Mijiba. Tem uma história muito bonita de vida, de experiência, de realmente viver e abraçar o que a vida oferece. Nasceu em São Paulo, mas muito cedo foi para Bahia. Já viveu o mundo, morou em Moçambique. Assim, várias obras muito bonitas já publicadas, aqui tem algumas. Tá relançando A Filha do Fogo, entre outras obras que a gente vai estar discutindo aqui hoje. Elisandra, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bem-vinda ao podcast Coab. Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito lisonjeada de poder falar um pouquinho da minha história. Vamos começar então, já que o Du gosta de falar do começo. Por favor, né? Porque eu acho legal, o Du, a família do Du vem da Bahia, né? Assim, como que foi essa mudança de São Paulo para Bahia e como foi a infância na Bahia? Olha, senta que lá vem história. Eu tô sentindo o sotaque, né? São Paulo desbota um pouquinho do sotaque. Aí a gente volta lá pra retocar o sotaque. Isso aí. Eu nasci aqui, meus pais são baianos, né, da cidade de Nova Açores. Aí eu nasci em São Paulo. E aí com 2 anos, minha família retornou pra cidade de Nova Açores. E aí eu fiquei lá até a adolescência, né? Até 11 para 12 anos, e depois retornei à cidade de São Paulo. Mas passaram a infância, né? Às vezes a gente esquece que o Nordeste é a periferia do Brasil, né? Ao mesmo tempo que também é o lazer do Sudeste, né? O Sudeste lembra do Nordeste, né? Nos meses de dezembro, janeiro, né? Fevereiro. E aí é isso, né? Morar numa cidade como a cidade de Nova Açores, que é uma cidade pequena, é sertão, né? Meu pai vinha muito aqui para São Paulo para trabalhar. E aí, quando a gente retornou, ele arrumou um trabalho lá numa fábrica e tal. E aí foi demitido, teve que voltar, a gente ficou lá. E ele voltou para cá. E a gente ficou lá na cidade e tal. E aí, é isso, meus pais não eram separados, né? Ele veio aqui para poder ter trabalho. E aí a gente acabou retornando, né? Justamente por isso, né? Não, lá não dá mais, tal. Sim. Mas tudo que eu tenho de afetivo... O livro, inclusive, O Filha do Fogo, é um livro que tem pelo menos uns 5 contos de memória afetiva desse período, né? Porque é o olhar da criança, né? A criança tá tudo lindo, né? Você tá brincando lá no cajueiro, não é porque você não tem brinquedo. É porque você tá brincando no cajueiro. Mas se você for olhar, é porque não tem acesso aos brinquedos industrializados. Então você vai brincar com cajueiro. Você vai brincar com a espiga de milho. Né? O que tem próximo, assim. Tem essa memória afetiva que eu brinco que é aquele agridoce, né? Tem a alegria da infância, que a infância transforma tudo, pura. Mas tem a escassez, né? A falta de acesso, né? E tudo mais. E a gente voltou para São Paulo justamente... eu estava com 11 para 12, minha irmã mais velha estava com 14. E aí as amiguinhas dela estavam começando a engravidar mesmo. Falou, não, eu não quero isso para minhas filhas, né? A gente é em 3,
né? 3 meninas. E aí, justamente isso, meio fugindo da pobreza, fugindo Sim. da gravidez na adolescência, essa coisa toda que é a vida de filhas de trabalhadores, né? De 2 trabalhadores da base ali, da pirâmide, né? Deixa eu fazer uma pergunta, talvez aí já pulando mais pro futuro. Quando que você começou a ter ciência de que aquilo que você pensava que era uma coisa... Às vezes a gente até acaba romantizando aquilo ali, aquela escassez, né? E o que a gente tem é o que a gente conhece. Quando que você foi começar a ter ciência de que aquilo era um problema? Em termos de desigualdade social, esse tipo de coisa. É que é várias camadas, né? Sim. Aqui vocês estão entrevistando, né? Uma mulher negra, né? Que foi uma criança negra, que foi uma jovem negra, né? E... eu vim ter consciência, tanto racial, de classe, quando eu... consciência, né? Porque ali você tem uns incômodos, mas você é criança, você não sabe... Você só acha que ninguém gosta de você. Né? E às vezes o não gostar de você é racismo, é uma outra coisa. É uma outra coisa, mas você acha porque as pessoas... acho que as pessoas não gostam de mim. Por exemplo, a minha mãe tem... da família da minha mãe, a minha mãe é a que tem mais filho, que tem 3. E a gente já não era convidada para aniversário. Nossa, a Amélia vai vir com aquela renca de menina. Então tem umas coisinhas assim, né, tal. Mas foi o hip hop quando eu cheguei na cidade de São Paulo, com 12 para 13 anos. Então quando eu conheci o hip hop foi esse... abriu esse horizonte, né, de olhar, não, você é negra, você é da periferia, mas ao mesmo tempo que abriu esses olhos, me deu um lugar de pertencimento. Sim. Você não tá mais... Porque até então, assim, a gente era crianças paulistas, porque eu sou paulista de documento, sim, né? Apesar de ter passado a infância, eu nasci em São Paulo, né? Eu e a minha irmã mais velha nascemos em São Paulo, a mais nova é baiana. E aí... lá era assim, as meninas, eles nos viam como paulista. Aí vem pra cá, pra São Paulo, vocês são as baianas. Aí tipo, fica nesse não lugar. Você fica num não lugar. E aí... o hip hop deu esse pertencimento. Tá, você pode ser de São Paulo, mas você é da periferia. Lá também é periferia, ainda que não digam sobre isso, né? Então foi o hip hop que trouxe essa consciência racial e de classe e esse pertencimento, né? De sim, tipo, tamo tudo fodido, mas tamo junto, né? Não, fala assim, claro, a alegria, alegria, fala assim, nossa, eles são pobres, mas eles são tão felizes, né? Tipo, hoje eu entendo melhor acho que pensando na população negra, né? Como que ela sobreviveu a tanto massacre, a tanto terrorismo e tal. A minha única justificativa é a ancestralidade. Que aí você fala assim, né? Vai nos matar, a gente vai nascer de novo, vai nascer um Malcolm, vai nascer um Zumbi dos Palmares, né? Vai nascer uma Marielle, né? Vai nascer uma Conceição Evaristo. A gente vai nascer um Emicida, né? Sim. Então, não só essas pessoas, mas outras pessoas também, que transformam a sua comunidade, né? E de curiosidade, só pegando um gancho nisso, o que você ouvia na época de hip hop, assim? Tinha algum... não. Racionais. Racionais. Até esses dias, né, faleceu um dos integrantes do Consciência Humana. RZO. Visão de Rua, de Nadir. Claro, anos 2000, né? Anos 90, anos 2000, assim. Falou de hip hop. Na semana passada, o Slim comemorou 20 anos do seu primeiro disco, né? E ele fez um show, assim, bem histórico, né? Então foi muito simbólico, né? Da gente, que esse disco dele fala, eu sou falido, né? E tal, e aí eu falei, mano, 20 anos depois a gente tá tudo formado, né? A gente tem acesso, tipo assim, não mudamos a periferia. Sim. E muito menos mudamos de lá, porque a gente tá lá de todas, os nossos parentes estão lá, a gente, né, hoje mesmo, a minha família mora no Grajaú, eu moro na Liberdade, né? E aí, às vezes, o pessoal brinca, agora você tá morando na Liberdade. Eu falei assim, filho, Baixada do Glicério. Né? Pobre prêmio, né? É isso, perde o trabalho, volta pra trás, né? Claro, a educação que a gente tem, a gente pode perder o trabalho, mas ela não sai de você, né? O conhecimento ninguém tira. Mas a gente ainda é trabalhador, né? Tava perguntando o hip hop também, pra quem vem da periferia, assim,
é como se fosse um canto que te dá esperança, né? Assim, eu sou muito ruim pra lembrar de músicas. A única que eu lembro, eu juro pra vocês, assim, a única que eu lembro é do Taíde. Aquela Atire uma pedra que eu atiro uma grande. Essa é a única música que eu não sei porquê, cara. Essa é a única música que eu lembro. Mano, mas como que ia lembrar? As músicas têm 6 minutos, 8 minutos. Ó, te dá um desconto. Obrigado. Não, eu só lembro. E quando eu cheguei, que eu não entendia as gírias? Eu copiava no caderno. Eu copiava no caderno, eu não entendia. E aí hoje, né, tem o trap e tal, tem uma gíria dos mais jovens que eu também falo, o que ele tá falando? Tá falando inglês. Pra acompanhar, né? Então se deu um desconto que as letras tinham 6 a 8 minutos, né? Eu Ah, também, tudo só bem. sei o refrão. Ô, Elisandra, voltando um pouco para sua infância, porque você menciona que você conta a sua história no Filha do Fogo, né? E você se apega muito ao que você teve na infância. Como foi ver do seu passado, trazer por etapas e trazer para o mundo atual? Como foi levar tudo isso em forma de amor, em forma de poesia dentro desse livro? O Filha do Fogo, ele tem umas curiosidades, né? Porque ele é um livro de contos, né? Então eu ficcionei, não é que tá a Elisandra, a biografia sim. dela lá. Inclusive o conto que dá título a esse livro, ele é em primeira pessoa, chama Filha do Fogo. E a personagem é uma criança que observa a avó acender o fogão a lenha e um dia a avó demora para aparecer, ela vai e acende. Só que ele tá em primeira pessoa, né? Fui lá, acendi a Ismina. Nossa, que bonita, Elisandra, você acende. Minha avó! Bonito, você foi lá, acendeu o fogão a lenha. Eu falei, gente, minha avó não ia deixar eu acender o fogão a lenha, é só na ficção. Então, na ficção, você resolve algumas coisas. Minha avó não deixaria. Nossa, eu ia tomar um couro, ia tomar um pau. Mas, no texto, eu acendi. Eu, a personagem, né? Deixa a criatividade fluir. Deixa a criatividade, né? Sim. Assim, é legal. Né? E aí, assim, tem contos como esse, tem um outro que chama... O nome do conto é A Primeira Vez que Fui ao Céu, o nome da personagem é Dara, que é um conto que foi transformado, né, em curta-metragem e foi gravado na fazenda dos meus avós, inclusive está disponível no YouTube. Legal. Foi um presente, assim, da minha vida. Legal. Que legal. Foi uma treta, porque quando o meu amigo quis, né, ir gravar lá na cidade, meus tios não concordaram muito, meio já. O que é que esse povo de São Paulo quer vir fazer aqui, gravar, não sei o quê. Só que tinha uma tia minha, que aí ela fez as pontes, aí não ia gravar na fazenda dos meus avós, mas aí quando eles foram gravar no lugar, o lugar estava muito decaído e tal. E aí teve uma coisa meio hilária, assim, foram pegar umas coisas antigas, pegar as mesas lá, aquelas mesas de madeira, tinha gavetas. E aí eles estavam vindo com aquela mesa, a gaveta caiu, tava cheia de cobra. Nossa! Aí meu tio ficou comovido, coitados, estão correndo risco. E aí deixou gravar na fazenda, e na fazenda mesmo, que inspirou o conto, né, e tudo mais. E é um curta-metragem belíssimo, chama Dara, A Primeira Vez que Fui ao Céu, de Renato Cândido. Inclusive, vocês podem colocar o link, né? Vamos colocar Eu mando pra na hora. vocês. Bruce, por favor. E que nome bonito, hein? O título é muito bonito. E aí o conto é a experiência da criança brincando no balanço. Né? Então, a primeira vez que fui ao céu é a coisa do balanço. Eu já li esse conto para crianças e a criança ficou assim... Mas ela morreu? Porque como que você vai ao céu, né? Então, essa brincadeira do lúdico, né? E a criança ficou assim. Aí eu falei, meu Deus, será que tá mal escrito? Né? Então, nesse livro eu tive a oportunidade de revisitar. Porque é isso, é contos ficcionados, mas você volta na sua memória, né? E quando você volta, você tem a oportunidade de recontar, né? E na ficção, você conta o que você quiser, né? Sim, sim. E aí, uma das coisas que eu acho belíssimo nesse livro, porque apesar de ser uma militante, ativista, que eu acho que a gente tem que, sim, escancarar, né? E falar sobre racismo, falar sobre machismo, que são problemas estruturais, não é uma particularidade do Brasil, é do mundo. Mas eu não quero e não sou uma escritora do racismo, né? Nem do machismo. Eu sou uma escritora que eu quero que as nossas crianças leiam histórias e elas possam ver que tem futuro. Sim. Né? E a gente possa começar a vislumbrar um futuro sem racismo, sem machismo, que essas desigualdades, essa desigualdade social, não nos impeçam de pensar em uma outra sociedade, em um outro mundo, porque a gente está tão
né? E essas coisas são estruturais, e aí não é ser alienado, porque a gente é tão... Isso consome, inclusive boa parte da minha obra, eu falo sobre isso, né? Mas eu não quero só isso, né? E eu não quero que também as pessoas... Né? Eu me intitulo, né, sou uma escritora negra, sou engajada, sou militante, né? Eu não acho, é literatura brasileira, mas é a literatura negra brasileira, né? Então, para mim é importante esses lugares, essas demarcações. Alguns escritores vão achar, não, mas aí você está se colocando numa caixinha. No nicho. Num nicho. Mas, né, se eu não no meu caso, eu não penso que eu estou me colocando numa caixinha, diminuindo o poder da minha literatura de alcançar. Mas estou dizendo, localizando da onde que essa literatura parte. Sim. Né? Porque senão a gente tem o que a gente tem hoje. É muito recente esse enegrecimento do Machado de Assis. Porque se a gente tivesse estudado na escola que o maior escritor brasileiro é um homem negro, isso tinha mudado tudo. Né? A gente está sabendo que o Machado está negro agora, né? Uma Chiquinha Gonzaga, vários artistas, né? Tanto escritores como artistas foram embranquecidos, né? Para dizer, olha, porque se falasse que, nossa, é negro e é muito bom, isso criaria muitas esperanças aos outros negros, às outras negras, que é o que nos faltou, né? Sim. Né? Então, é isso, é complexo. Jogou? Joguei. Como que você vê a sociedade hoje, nesse quesito de preconceito? Você acha que teve uma melhora? Você acha que, no seu ponto de vista? Bom, a gente, né, não sei quando vai ao ar, mas a gente acabou de ver que o melhor jogador do mundo não recebeu a sua bola de ouro, né? É verdade. E aí a gente... É isso, a gente vive numa sociedade que é racista, que é machista, que é classista, né? Vide aí as eleições também. E que não reconhecem nada disso, né? E reconhecer isso, né? E saber que é uma sociedade que está toda estruturada em violência, né? Toda estruturada em desigualdade. E você mexe um pouquinho... E aí tem assim, a gente tem conquistas individuais, né? A gente tem vitórias individuais, mas a nossa solução ainda é coletiva, né? É um Ubuntu, eu sou porque somos. Elisandra sozinha ascender é bom para Elisandra, vai fazer uma mudança estrutural na minha família, né? Nos meus filhos que eu venho a ter. E, claro, né, eu escrevo porque eu acredito que eu posso contribuir com a transformação dessa sociedade. Que provavelmente vai ser, sei lá, meus netos, que possam, né, sei lá, viver direitos autorais da escritora Elisandra Souza. A Elisandra Souza hoje não vive dos direitos autorais dela, né? Sim. Hoje, né, a família, sei lá, de uma Carolina Maria de Jesus vive, mas não... Né, ela deixou... Então, a gente vive numa sociedade que é complexa, né? E a gente não tem o Favela Venceu. A gente tem algumas pessoas faveladas que venceram, que muda, né? Tem uma amiga minha que ela falou que o fato da gente ter casa própria já muda tudo, né? Os nossos ancestrais não tinham nada. Nada, né? Saiu, né? Veio como mercadoria, né? Por que o racismo ainda é tão... A gente veio como... Por que a violência policial, né? Esses assassinatos que tem de pessoas negras não comove quando acontece ao contrário? Não que eu deseje, né? Claro. Mas um corpo negro é um corpo matável, é um corpo sem afeto, né? Então as pessoas não comovem. E já vem a dúvida, nossa, mas ele... Nossa, bala perdida, por que será que ele estava ali? Né? E aí, sei lá, Rio de Janeiro, acontecem umas coisas bizarras. A pessoa está com guarda-chuva, é assassinado. Uma mãe vai comprar pão. Ela foi comprar pão. Cláudia foi comprar pão. E aí uma bala encontrou com ela, uma polícia que joga ela no camburão. O porta-mala abre, esse corpo é arrastado por não sei quantos metros. E aí, na nossa cabeça, é até difícil visualizar isso acontecendo com uma pessoa branca. Mas com uma pessoa negra isso acontece. Não é tipo uma ficção, né? Não é uma literatura, né? Uma parlamentar
né, em exercício, foi assassinada e até hoje. E aí você fala assim, gente, tem uma coisa muito estranha, né? Que estamos vivendo, né? Então, se a gente olha escancaradamente, às vezes dá uma desesperança. Mas eu acredito assim, por exemplo, né? Eu fiz faculdade com cotas raciais. Legal. Né? E eu sei que o movimento negro lutou para que tivesse ações afirmativas. Sei lá, fiz minha prova, o mérito, né? Porque aí vai dizer, não, mas é mérito seu, você é inteligente, é esforçada. O mérito meu foi eu ter me matriculado, né? Ter ido fazer a prova do Enem, ter me levado, né, até a faculdade. Mas eu já sou beneficiada dessa luta coletiva, de ações afirmativas que, né, há 40 e poucos anos atrás, quando criou o Movimento Negro Unificado, eu ser escritora. Tem um grupo chamado Quilomboje, que publica uma antologia chamada Cadernos Negros há 45 anos. Eles fazem literatura negra há um ano, publica contos. Inclusive, né, são pessoas interessantes que vocês podem vir a convidar, né? Cut, Esmeralda Ribeiro, né, que são pessoas... o Cut idealizou, há 45 anos atrás, uma antologia que escritores e escritoras negras pudessem publicar. Né? Então, eu já sou o sonho dessas pessoas, que eu sou uma autora que publica. Agora, como despertou esse lado seu, né, quando que você assim, se deparou com a ideia de que você tem um talento para escrever, para poesia? Eu amo ler. Antes de ser escritora, eu sou leitora. Né? Então, eu amo livros. Assim, às vezes eu brinco. Desde pequena? Desde pequena. E eu amo livros sem ter livros em casa. Né? Eu fui ter livros em casa quando eu publiquei o meu primeiro livro, que é o Punga, em 2007. E aí eu falei, não, se eu gastar o dinheiro desse livro, ele vai evaporar. Então, eu vou comprar em livros que eu li. Eu lia muito de biblioteca, né? Livros emprestados. Então, eu só fui ter meus próprios livros quando eu virei escritora. Né? E de uma família, meu pai só assinava o nome, minha mãe estudou só até a 4ª série, né? E não é uma casa que tinha livros, né? Hoje eu escuto, né? Principalmente os mais jovens, eu tenho amigos escritores que os pais são professores, né? Universitários, militantes, né? Tem nomes africanos, né? Que não é o meu caso, né? No meu caso, a gente, os primos e os netos são as primeiras pessoas a entrar na universidade, né? E aí, às vezes, também... A primeira geração, né? É a primeira geração a entrar, né, na faculdade. E aí, só que hoje eu tenho amigos que eles já são filhos de militante, né? Os pais que entraram na universidade. E isso muda tudo. Sim. Né? Quando eu comecei a falar, mas eu acabei não terminando. A minha amiga Daniela, ela fez uma pesquisa que ela fala de o fato da gente ter pessoas negras terem casa própria, já muda tudo. No sentido de acesso, porque aí você não vai estar preocupado ali com aluguel, né? Você vai se preocupar em estudar, né? Ou o filho ter que trabalhar para ajudar nas despesas de casa, né? Então isso já muda muita coisa, né? Já é um outro ponto de partida, assim. De partida. Você não tem a preocupação da moradia, né? Sim. Elisandra, o movimento hip hop sempre foi um movimento de resistência, de ativismo mesmo social, político, para tentar trazer o povo periférico, e esse povo periférico é na sua maioria preto. Como você consegue enxergar essa união? Eu coloco também um pouco do hip hop e do funk como um instrumento de resistência. Como você viu esse movimento político onde esses artistas eles acabam indo para um outro lado, indo para o lado mais da direita, querendo abraçar causas que infelizmente não são nossas, né? Como você viu esse movimento? Na sua opinião, falta comunicação entre... Vou tomar água. Aquele momento que a gente toma água. Vai vir paulada agora, hein? Mostrar a canequinha aqui. Porque assim, no meu ponto de vista, achei uma afronta, né? Mas eu queria que eu de você... Ei, lá pessoa, menina, tô ressentida. É muito recente, não mexe com ferida aberta.
Eu tenho uma resposta muito geral, assim, né, sobre isso. Que não... Para a escravização ter sido um sucesso, teve o Capitão do Mato. E esse Capitão do Mato era preto, era mulato, era uma pessoa que conhecia, era uma pessoa de dentro. E a direita, ela tá dentro. Ela tá muito dentro. E ela tem colocado pessoas negras como nós, né? Pessoas periféricas que conhecem o território. E eles estão crescendo, né? Então, e aí, para não, né, dar nomes, né, e nem me comprometer, né? Não tenho meus advogados aqui. Advogado aqui, ó. Não tenho meus advogado aqui, ó. Mas é a eficiência do racismo estrutural, né? Por que é tão difícil, né? A gente, mesmo num governo que a gente hoje está num governo de esquerda, né, no país, e a gente não consegue fazer coisas que seria o mínimo, reforma agrária, né, garantir para os territórios quilombolas e indígenas o território que são deles, né, a gente não consegue garantir coisas que seria o mínimo, né, então o racismo ele é muito eficiente, né, e esse classismo também. Né, esse governo que o Lula está fazendo agora é um governo com muitas coligações, né? Então tem que ceder muito, né? Tem que governar para todo mundo. Ele não pode governar só para uns. E nisso a esquerda tem suas falhas também, né? No sentido de a gente interessa quando é para fazer voto. Mas a gente olha lá, é um governo meio Suécia, né? Uhum. Cadê essas pessoas lá, né? Entendi. É porque e aí você perguntou do hip hop. A sua pergunta é do hip hop, né? Exato. A gente é uma pontinha do iceberg só, né? O retrato do... E a ignorância mesmo, né? A pessoa não achar que acendeu, né? E tá lá do lado... No rolê com nós você não vai, né? A pessoa acha que por ela ter acendido, por ela sentar na mesa não quer dizer que a gente está comendo o mesmo prato, né? E aí uma falha, essa pessoa ser do hip hop não entendeu nada. Não entendeu nada, mas elas são fundamentais, assim como eu mencionei que no processo de escravização tinha os capitães do mato. E vão ter essas pessoas entre nós. Entre nós. Com base no que você falou, assim, você não entendeu nada, né? Eu tenho para mim, toda vez que existir uma lacuna, essa lacuna ela vai ser preenchida. Então, lugares que eram para ser nossos, eles, infelizmente, não foi preenchido. E aí o Mano Brown, ele vem em 2018, ele pega e fala assim, se o PT, se o Partido dos Trabalhadores não entender o que é Partido dos Trabalhadores, o que é o povo periférico, o que é o trabalhador, o PT tem que voltar para a base. Ou seja, ele fez uma crítica, inclusive, para essa esquerda. Tem que se voltar para a base. Está faltando muita comunicação em relação a isso, porque existe uma lacuna, e essa lacuna ela foi preenchida. É óbvio que também tem que ter uma educação... o povo entender que, embora ele tenha se acendido, o lugar dele social, aonde é o lugar dele social. Então, me incomoda muito essas questões. Aquela água. Me incomoda um pouco essas questões, porque nós falhamos. Eu não falhei, não. Não. Eu gosto disso. E eu tenho mais perguntas no Leme, mas a gente vai... Não, eu não. Nós falamos... Educa nosso menino. Não, nós falamos na comunicação. O próprio Brau, que é uma referência para mim, ele fala sobre isso. Ele fala assim, erramos, temos que voltar para a base. A gente tem que se reconhecer como quem nós somos, entendeu? Isso é um depoimento ou uma pergunta? É uma pergunta, mas eu deixo a Elisandra. Eu deixo a Elisandra. Vai pegar a Elisandra de orelhada agora. É um desabafo. Não, eu super compreendo, concordo, né, com muitas coisas, né? Jamais vou discordar do Brau, porque ele é Deus na Terra.
Agora do Fabiano, É referência. discorda do Fabiano. A gente Sinta dele à vontade de aqui discordar do Fabiano. Mas assim, quando você fala erramos, eu não errei, não. Eu tô aqui, ó, bonitinha, fui lá na Fazendo minha o seu, Essa é a minha luta. parte. É isso, pra mim, tudo volta na eficiência do racismo, né? E aí é onde a gente... porque é isso, a coisa da meritocracia, né? Tipo... e aí de pessoas negras, né? A vitória é coletiva, a falha é individual. Só que quando você falha, você paga por um povo inteiro, né? Não vou citar nomes, né? Recentemente a gente teve aí, né, que ficou todo mundo assim, como assim, como tal, né? A gente... E aí o racismo e o machismo não se separam, né? Talvez o erramos é pra você, homem negro. Eu, mulher negra, nunca errei. Cadê o coletivo? Eu, mulher negra, nunca errei. Agora os homens negros... mas é complexo, né? Porque a gente... Porque a gente tá sempre de mãos atadas, né? Porque aí você olha e fala assim, gente, mas é sério isso aqui mesmo? Né? E aí o poder não tá na nossa mão. Ainda que tenha um líder que, né, jantaria, super seria amiga do Lula. Acho ele incrível, acho ele foda. Mas tem muitas questões, né? Brau, acho incrível, maravilhoso. Jantaria, seríamos amigos. Inclusive meu mestre, né? Uma pessoa que, tipo... Eu fiz Mackenzie ouvindo Racionais, que eu falei, para aguentar 4 anos de Mackenzie, né? Fiz comunicação, então falta muita comunicação. Os projetos, né? Quando a gente fazia os projetos lá culturais, a gente falava assim, não dá para convidar a jornalista só no final do projeto. A comunicação tem que estar em todo o processo. Todo o processo. O processo do projeto, né? Porque não é só quando você vai fazer o evento que você precisa da jornalista. O dia de divulgar o evento, né? No país é a mesma coisa. A gente inclusive... Só que aí tem várias forças, né? Do mal. Do mal. A gente, nos bastidores, dentro da programação, nós falamos com o Netinho, que já foi um político, pertenceu a secretarias, enfim. E o que me incomoda tem uma música dos anos 90... Eu não era nascida, mentira. Uma pessoa com 40 anos. Na década de 90, o centro de lazer é muito escasso. O lazer é muito escasso, o centro comunitário é um fracasso. Mas aí, se quiser se divertir, está no lugar certo. Tem bebida e cocaína sempre por perto. Isso em 1990. Chegamos em 2024, aonde mudou. Então, assim, eu tenho diversos questionamentos, assim, e minha mente, assim, ela é inquieta a todo tempo, me questiono, enfim, inclusive a gente estava num debate, e o Du, então, a todo tempo eu fico me questionando, porque aonde de fato os políticos, eles vêm entrando para mudar tudo isso? Aonde está a educação? Porque tudo... Pra gente, inclusive... Eu esse até brinquei esses dias, eu falei assim, gente, eu sou anarquista agora, porque não tá difícil. Tudo passa pra educação. Mas aí, onde tá a vontade política? E eu vou falar dos dois lados, né? Tanto direita quanto esquerda. Parece que existe essa necessidade de ter escassez para um falar assim, ó, eu vou te tirar da escassez. O outro a mesma coisa. Mas ninguém faz. Você entendeu? Onde de fato vai fazer? É onde existem essas lacunas. E aí, eu e o Cleiton, nós somos os mais revoltados. O Dé é bonzinho, viu? A gente fala, não, tem que ter uma revolução para mudar tudo isso, porque não vai mudar o conceito. É que a política partidária, ela não é a solução pra gente. Não, sim. Só que é o que temos. A gente vive num país que se diz democrático, né? Então, as eleições, né, ter os partidos e ter a pluralidade dos partidos, a gente tem tido aí, né, na Câmara e na Assembleia, como que eu posso dizer? Candidaturas coletivas, né? Que já é, tipo, não é só a referência de uma pessoa só, né? Por exemplo, sei lá, que aí não foi reeleito, o Quilombo Periférico, e aí são 5 pessoas, né, e com as pautas, né, e tudo mais,
mas ainda não é suficiente. Chega lá, a gente... e aí, pensando nessa política partidária, tem as suas próprias regras, Sim. né? E que não alcança o que é a sociedade real, assim. Sim. E aí entra a crítica do Brau, né? De voltar para a base. Tipo, do jeito que vocês estão governando, não vai colar. Aqui não vai colar. Pra gente não vai, né? Sim. Vai E aí chegar. mudou também as regras, como as pessoas... Né? E aí tem a coisa do... Porque ter acesso ao ensino superior, né? Ter feito uma faculdade, né? A gente vê pessoas que são doutoras e são super mal educadas. Você vai e conversa com o feirante e a pessoa te dá uma aula de sabedoria. Então, acessar o ensino superior não quer dizer que a pessoa, né, teve acesso à educação. E aí a gente vê pessoas formadas que não desenvolvem um senso crítico. Sim. Né? E tem faculdade. Né? Então, se a educação também não é libertadora, ela é só um título. Exato. Né? Se a gente não consegue refletir a nossa sociedade. Então, a gente também tem isso. A gente tem muitas pessoas com ensino superior, mas que não conseguem... Desenvolver. Não, olha aí a eleição, gente. Então, aproveitando você falando dessa Eu não tô questão- falando da eleição. Não venha com essa pauta. Não, Bora voltar pra literatura. não é pauta, não. Ó, por exemplo, tá? Até não entendam mal, espero que a nossa audiência não entenda mal. Por exemplo, eu vou citar até nomes, Guilherme Boulos. Nessas eleições para o município de São Paulo, houveram diversos ataques. Ele é advogado, né? Por isso que ele fica assim. Houveram Outro homem, viu? Só pra te avisar que... Não conheço assim. Esse Tá entendendo, não? Nosso convidado de hoje é o Fabinho. É verdade, né? Houveram diversos ataques. Despertei. Todo a mundo, sua presença... todo mundo questionando de que forma aquilo virou um circo. Enfim, principalmente do Pablo Marçal, que atacava todos os candidatos sem nenhum tipo de mínimo de decoro e respeito pelos candidatos. Aí, beleza, sai, não consegue passar pro segundo turno. Aí ele faz um convite pro Boulos, o Boulos, que sempre criticou o cara, falou assim: não, beleza, eu vou te aceitar e a gente vai entrevistar. A gente é amigo agora. A gente é amigo agora e passa por uma entrevista. Ah, mas é pra trazer o Daniel. público do cara pra cá. Oh, peraí, eu tô vendendo a minha alma ao diabo, então essas lacunas, elas começam a se abrir. E Mas as quem que é feridas... nosso vice? Quem que é nosso vice-presidente? Então não dá pra questionar no município. Não, mas Não dá pra assim, questionar no município se a gente tem no federal. mas não dá pra você criticar um sistema que se está formando e se aliar em algum momento só porque é do meu interesse. Só porque Estratégias. não dá pra vender alma ao diabo. Não é estratégia de vender alma ao diabo. Entendeu? Oh, desculpa, agora. Eu vou reintroduzir a nossa convidada de hoje. Ela é psicóloga também. É psicóloga do Fabinho. Não, eu estou adorando. É assim mesmo. Mas é que assim, a política partidária, pra mim, né? E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que poderia vir 1001 convites que eu não aceitaria fazer parte de política partidária. Já tive convites para ser assessora, né, de candidata. Mas, nossa, Deus me livre. Não é a sua Eu sou escritora, né? Minha revolução é aqui, nos livros. O que significa pra você a palavra Magiba? Midiba. Midiba. É porque ela tem as Desculpa. pronúncias, né? Exato. Mas Midiba. Midiba é uma palavra Shona, do Zimbábue, que significa jovem mulher revolucionária. E essa palavra eu encontrei num livro de literatura, num livro chamado Zenzele, uma carta para minha filha. E nesse livro falava que as Mijibas eram mulheres guerrilheiras que lutaram pela independência de Zimbábue. Só que quando eu fui a Moçambique em 2012, eu conheci um zimbabuense e perguntei, né, e aí as Mijibas, né, porque eu imaginei que eram figuras históricas, né, já que a escritora tinha colocado no livro. Sim. E ele disse, Mijiba eram os homens. E aí eu fiquei, como assim? E aí eu falei, nunca vou contar essa história no Brasil. Estou aqui no podcast contando sobre isso. E aí eu falei, caramba, a escritora... Né? E aí eu não tive inglês suficiente para fazer a pesquisa. E as coisas que eu pesquisei ainda não cheguei num consenso se realmente as Mijibas, mesmo sendo homens, existiram mesmo. Ou se foi só uma criação da escritora. Mas uma escritora me convenceu que as Mijibas lutaram pela independência do Zimbábue, ao ponto de eu colocar o nome do fanzine, depois virou o nome, né, de um projeto que a gente fazia chamado Mijiba em Ação, e é o nome da nossa editora.
Né? Então eu falei, eu acredito nessa escritora, assim como eu acredito na literatura, né? Possa ser que elas não tenham existido de fato historicamente, mas ela me fez acreditar que elas existiram, assim como quando eu crio personagens, né? E digo lá que a personagem acendeu o fogão a lenha, mas na vida real ela nunca acendeu o fogão a lenha, que eu sou essa pessoa que eu nunca acendi o fogão a lenha, não sei nem como faz. Hoje você consegue acender o fogão a lenha? Não sei nem acender churrasqueira, nem a elétrica. Nem a elétrica. Se chamar a Elisandra pro churrasco, se ela chamar, convidar a gente já sabe. Não conte comigo. Não dá, então, tenho encontrado, né, essa palavra, né, num livro de literatura. E esse livro é um livro, para mim, que é de referência, né? Porque a autora escreve uma carta, a autora, né, a personagem. A mãe escreve uma carta para a filha, que vai morar na Europa, e a mãe diz nessa carta tudo que a filha não pode esquecer. Inclusive a história das Migibas, e fala, por você ser uma menina africana, você vai ficar 5 minutos a mais na fila. Por você ser uma menina africana, né, você não vai ter escolhida, irarará. E aí eu peguei para mim como se fosse a minha Bíblia, né? Assim como a gente leu, né, não sei se vocês leram, mas boa parte do pessoal do movimento negro e do hip hop leu o Negras Raízes, do Alex Haley. Né, que conta a história do Kunta Kinte e como leu a biografia do Malcolm, né? Então, como a gente não consegue recontar a nossa história a gente tem contado nossa história a partir da escravidão, mas a nossa história não começa com a escravidão, né? E aí a gente utiliza esses livros para recontar o que a gente só imagina, né? Hoje a gente tem muitos contatos com africanos, né, e tal. E aí a gente, será que eu era de tal país? Eu, inclusive, já fiz até exames, né? De DNA, já fiz. Preciso fazer um mais elaborado, mas já fiz 2 lá. Porque eu tô muito branca nesses anos. Aonde que saiu o seu? Nunca divulgo. Aonde que deu o seu? Oi? Da onde que deu o seu? Não, deu em vários países, mas deu uma boa parte da Europa. Mas deu do continente africano, deu indígena, né? Amazônia, Tupi e tal. Legal. Mas deu Senegal... Deu Marrocos, né? Sou libanesa. Aí começa assim, foco no Líbano. Você citou algumas referências aí suas, mas hoje você já é referência para muita gente também, através das suas obras, do trabalho que você faz. Você que tá dizendo, ó. E ele que tá dizendo que eu sou referência. Agora, deixa eu fazer uma pergunta com base nisso, assim, como foi essa experiência? A gente estava falando em off de alguns países, ou de alguns lugares que você já visitou, né? Como foi chegar nesses lugares para poder contar mais sobre o seu trabalho? Como que foi, assim, a gente tá falando dos Estados Unidos, né? Assim, existe um momento dentro dessa jornada que você parou para, caramba, onde eu tô? Refletir nisso, nessa trajetória? Talvez o momento seja agora. Porque a gente vai fazendo, né? Só que assim, eu viajo para fora do país para voltar mais brasileira, mas eu tô aqui, eu vou criticar política, eu vou criticar que tá tudo errado, que precisa mudar. Né? Então eu falo assim, eu viajo pra fora pra voltar brasileira. Eu falo, nossa, meu país é incrível. Só que aí eu tenho que tomar cuidado, que senão eu começo a contar um discurso do mito da democracia racial. Nossa, lá é um país maravilhoso e tal, né? Mas eu... deixa eu ver. Eu já fui pra alguns lugares, inclusive... Eu fiquei preocupada em relação ao visto, porque eu tinha ido antes pra Cuba, né? E aí tem, até hoje, né, essa... O embargo, né? O embargo ainda afeta a população cubana, né? Sim. Até hoje, assim. Aí eu falei, pronto, não vamos dizer que eu sou espiã. Fui lá em Cuba, agora tá indo caçar o quê? Mas é muito, muito gratificante, né? Saber que a literatura me levou a lugares que provavelmente talvez eu não iria de outra forma, né? Eu demoraria, né? Por exemplo, eu nunca fui aos Estados Unidos a passeio. Né, as 3 vezes que eu fui foi a trabalho para dar palestra, né, para minha voz ser ampliada, né, e falar que existem mulheres como eu aqui no país que escreve, né, que publica, né, e tudo mais. Então isso para mim é muito gratificante. E aí sobre ser referência, né, isso é uma das coisas que eu tenho muito orgulho, né, de poder também sentar com minhas referências, né. Eu citei aqui Cuti, né, Conceição, Esmeralda, que são os meus mais velhos que estão aí atuantes, né, e vira e mexe agora, esse mês agora de novembro, eu vou estar numa mesa em Porto Alegre com o Cuti, né, então vira e mexe eu tô, né, meu mestre também que é o Sérgio Vaz, né, que é o poeta da Cooperifa, que é lá que a minha trajetória também vai se transformando. Para mim é muito orgulho, né, de ser mais jovem, mas assim, não sou tão mais jovem, né, porque já tô com 41,
Mas ainda jovem. Jovem. Super jovem, os novos 20. O único velho aqui na mesa é o Du. O mais novo da galera. Fala, quer saber a idade. Ixi! Põe as idades na mesa aí. Pra mim saber com quem eu tô conversando. Você deu sorte que o Fabinho usou uma referência dos anos 90, se eu não me engano, né? Geralmente ele usa uma referência dos anos 60. Não, o Fabinho é um ano mais velho que eu tenho 47. O Fabinho tem 49, né, Fabinho? 49. 43. Você tá acabado, hein, menino? Tô jovem ainda, né? Então a mais jovem aqui sou eu, né? Tá, ali o mais jovem. O Aldo não. O Aldo tem. O Aldo é 20 aí. 51. O mais jovem tá ali, atrás das câmeras. E nessas obras, assim, até então, até aqui, como foi a sua trajetória e o que você acha que isso impacta ou impactou na vida das pessoas, principalmente na comunidade, na militância que você desenvolve? É difícil mensurar, né, isso, né, e também, tipo, virar, olha, eu impactei o país inteiro. Tá. A minha resposta que eu gostaria de dizer, não, tá todo mundo lendo, todo mundo lê Elisandra Souza, meu livro tá esgotado, né. Não dá pra mensurar porque a gente tá vivendo, né, mas assim, a gente tem as devolutivas. Tenho que contar um feito. Eu sou patronense, inclusive vou tomar posse da segunda agora, da Academia Estudantil de Letras. Que isso. AEL... e aí leva meu nome, AEL Elisandra Souza, tem uma no Itaim Paulista. Então eu sei que nessa escola lá no Itaim Paulista, a Escola Padre Nildo, Elisandra mesmo após, né, o meu corpo físico não existe mais, eu vou ser lembrada. Sim. Porque eu tô lá sendo estudada pelos alunos, né, e tudo mais. E é um projeto lindíssimo da Secretaria de... Foi uma iniciativa de uma professora, Suelizinha, eu não lembro agora o sobrenome dela, e que a rede abraçou esse projeto e tem hoje várias academias estudantil de letras. E aí os alunos escolhem, eles vão trabalhando os autores e escolhem quem que vai ser o patrono, a patronense, né? E aí nessa escola eu fui a escolhida. E ela vai falar que eu não sei. A humildade. A humildade, né? Não, e aí tem a... Eu me senti, falei, será que eu fiz uma pergunta idiota? Agora, olha só. Não, e aí, assim, eles fazem, né, chá literário, né, e aí vou lá, e aí tem o quê? Uns 2 meses que eu fui lá no chá literário, e aí as crianças não me conheciam. E aí eles ficavam, mas você é escritora mesmo? Olha. Você que fez esse livro, né? Que louco. E aí vou tomar posse da próxima agora em novembro, que é no Campo Limpo. Porque assim, na DRE de cada região só pode ter uma. Mas como a cidade tem várias DREs, né? Sim. Então, gente, podem me convidar. Podem me convidar, que é legal. Parabéns. Agora eu não lembro quando eu fui me exibir pro Sérgio, que eu já estava indo para a segunda academia, pro Sérgio Baez, para a segunda academia de letras, e eu não lembro agora quantas ele é. Mas era muita. Aí eu fiquei assim, tipo, eu fui me exibir com as minhas duas. Eu falei, tá bom, eu tô muito feliz com as minhas duas, tá bom? Olha só. Desses encontros internacionais ou até nacionais, você tem alguma história marcante pra contar pra gente? Antes de você responder, vou fazer um desafio aqui pro nosso menino. Poeta também. Tem alguma poesia? Tem alguma poesia pronta pra hoje? Tá explicado. Tá explicado. Tem? Aí quero ver. Até o fim do programa você vai ter que ler. E a Elisandra vai julgar. E aí ela vai fazer a avaliação pra ela. Não, eu não. Sim, senhora. Não sou. Desculpa. Não tenho tanta qualidade quanto a Elisandra. Mas minhas coisas é coisa boba. Ficou envergonhada, né? Era poeta até agora, acabou! Eu escrevo Todo dia ele umas humilha a besteiras. gente. Eu sou poeta e tal. Agora... Mas fala, desculpa, a pergunta era de experiências no exterior, é isso? Exato. Alguma coisa Você tem marcante? Alguma história marcante nesses encontros que você participou? Sempre é, né? Ter ido pra Cuba foi bem bacana, assim, né? Mas a dos Estados Unidos, em especial, foi... É isso, né? Abrir o maior congresso, né, de pesquisa de Latinoamérica, né? E poder falar no meu idioma. E aí, Isso que eu ia falar. ainda rolou uma coisa assim, né? A mediadora. Aí vocês vão lá e caçam a mediadora, né? A pessoa falou assim... o bate-papo vai ser em português, porque a Elisandra não sabe inglês. Eu só respirei. Falei...
Tipo, não tem que ser assim, né? E aí, inclusive, é um congresso que ele respeita a língua materna do pesquisador, né? E lá, então, tipo, as palestras eram na língua, né? Então tinha português, espanhol, né? Inglês. E assim, não é porque... Claro, né? Eu acredito... Tipo, isso é uma das coisas que me falta, né? A coisa do idioma. E não é por falta de estudar. Eu tenho uma trava, assim, bem grande. Mas quando eu tô lá, você vai desenrolando. Quando você começa... Foi 2 dias, né, gente? Até começar a responder os good morning, já tava voltando. Mas eu acho legal... Eu acho... tipo assim, porque o cérebro tem que... Né? Tem que dar uma mudada e tal, né? Mas eu acho legal isso porque demonstra também, em termos de equidade, de você poder falar no seu idioma. E de força também, de você ir lá e representar quem você é. Né? Acho que você falar no seu idioma... E a comunicação ela é uma coisa incrível, né? Porque quando as pessoas vêm ao Brasil, né? Por que o Brasil é considerado um país acolhedor, né? E receptivo? Que a gente vai fazer de tudo. A gente vai fazer mímica, a gente vai fazer o escambau, mas a gente vai se comunicar, né? Então tem lugares que as pessoas não fazem... Quando a gente faz questão, a gente vai se virar. Sim, quando você não tá nem aí, você vai se virar. Nem sabe falar. Nem sabe o que eu tava assistindo uma série que chama Emily em Paris. E ela é americana e vai morar em Paris. E não sabe francês. E aí ela ficou meses lá, lavando o cabelo com shampoo de cachorro. Eu falei, nossa, me identifiquei total. Seria eu. Sou eu aí, né? E aí foi muito bom ter assistido, que eu falei, tá vendo? Tal. Porque não é uma coisa... Porque às vezes você fica assim, é um fracasso meu, que eu não sei o idioma, né? E aí, né, e tudo mais. Claro que assim, seria uma coisa pra gente aprender, mas por conta de conhecimento, não por imperialismo, sabe? Exatamente. E o espanhol poderia ser algo, né? A gente, nem o espanhol. Nem o espanhol, né? Quando eu fui pra Cuba, eu falei assim, não, eu falo um pouquinho de espanhol. Aí, quando peguei intimidade, a pessoa, nada de espanhol, não tem espanhol aí, não. Você fala, é português mesmo. Tem nada aí de espanhol. Não, um pouquinho de espanhol. Eu também, eu agora fui pra Colômbia e fui pro Peru. Eu fui pra Colômbia também. Você foi? Fui comemorar meus 40 anos. Fui em Cali. E aí eu conheci o pessoal e é a mesma coisa. Você quer meter o portunhol, né? Aí você já pega intimidade, o cara fala o português normal, fica melhor. Olha, vendo? Sei lá, hablando muito. Tá hablando demais. Você tava falando da E você? Como que é? Você aprendeu bem? Você já foi com o idioma ok? Não, tanto é que tem uma história assim, eu não sabia nada de inglês. Tanto é que, assim, quando a gente cresceu na Coab, né? Então, assim, eu nunca imaginei que um dia eu ia viajar para outro país, né? E eu fui no avião, no voo do Brasil para os Estados Unidos. Pede água, vem gelo, né? Pede água, vem gelo. Eu cheguei lá doente, porque eu não sabia pedir um negócio sem gelo. Cheguei doente no lugar. Mas assim, é interessante porque pra mim sair da minha zona de conforto demorou um pouco, né? Porque assim, eu tentava me cercar de brasileiros. Então, assim, é que eu acho que a gente entra num estado de dependência, aí você vira criança automaticamente, e aí depende. É justamente isso. É muito horrível. E eu tinha, assim, é louco isso, porque quando eu fui, eu tinha 23 anos, né? Então eu já sabia, ou eu tinha consciência do que eu queria, como eu queria me expressar, do que eu queria conversar, só que eu não conseguia transmitir isso pro inglês. Então eu tinha medo da rejeição ou do julgamento, né? Porque eu tô falando tudo errado, a pessoa vai me julgar automaticamente, vai me associar com uma pessoa que é burra. Então isso me travou no começo. Só que quando eu comecei a destravar essa ideia da minha cabeça, que eu tinha que botar a cara pra bater ali, foi que eu notei uma evolução muito grande. Quando eu comecei a viver a vida lá nos Estados Unidos, assim, eu só assistia coisas locais ali, foi ali que eu consegui ver uma evolução muito grande no meu aprendizado do idioma, né? E aí isso mudou bastante também. Mas no começo, voltando ao negócio da churrasqueira, foi interessante porque uma vez me chamaram pra ir pro churrasco. Lá, totalmente diferente. Só que daí me chamaram e chegou lá, eu era o churrasqueiro. Eu todo feliz assim, não, agora eu pertenço. Os caras pertencente, aí ó, o pertencimento. Aí chegou lá, acende ali. A carne tá ali. Eu não tinha quase nada, eu fui lá assim quebrado. Coloquei minha melhor camisa.
E aí eles tinham o carvão tudo pronto. E aqueles carvão, o brasileiro mesmo que estoura. E a porra do carvão estourou e furou minha camisa. Entendeu? Nossa, mano, nunca mais vou ter Nunca mais churrasco. Churrasco? Não. trauma. Não. Compra no iFood. Mas falando de churrasqueiro, lembra quando ele foi fazer um churrasco? Nossa. Aí vem o americanizado. Não, você não tem ideia do desastre que é este homem na cozinha. Eu fiz a melhor carne da vida Mentira. deles e eu sou criticado Mentira. até hoje. É exatamente. Nossa, né? Sim, Primeiro que ele não conseguia nem acender também o carvão. Então, assim, acho que o churrasco entre nós 4 aqui vai ser. Não, entre vocês 3, né? Tá indo embora? Esse é o churrasqueiro oficial, esse é o churrasqueiro oficial. Tá indo embora? Aí vai ser hilário poder assistir isso. Ninguém vai conseguir acender. Ninguém vai conseguir acender. Nossa, iFood. É. Contrata, agora contrata. Vocês não são prêmio agora. Contrata, agora sim, a buffet, manda ver o buffet. Pô, aí eu vou. O pessoal servindo churrasco pra nós. Aí tem que otimizar o tempo. Você pode pagar porque você vai fazer. Exato. Qual foi, assim, voltando a esses países que você já teve a oportunidade de visitar, qual foi o que te mais marcou em termos de, assim, o que tá, talvez, acho que mais próximo é talvez errado, difícil de falar, mas qual foi o que mais se associou com os princípios e as coisas que você quer ver no mundo hoje? Olha, eu posso falar uma coisa assim que vocês não estão esperando, mas eu amei a França, eu já fui em Paris, mas eu sou aromaterapeuta, né? Eu estudo os aromas, os óleos essenciais, e aí fui fazer um curso, a professora brasileira e tal. E a gente foi fazer um curso de perfumaria. Que legal! E aí fomos visitar os museus. Aí eu brinco assim, gente, eu adorei Paris. Por isso que eu gostei de Emily em Paris, porque eu falei, nossa, eu voltaria lá Voltaria super. fácil. Mas assim, não sei o que explica. Aí depois eu fui justificar com o meu exame de ancestralidade. Falei, eu gostei porque tem lá um ancestral meu. Porque nada justifica. Só que aí rolou uma coisa muito chata, assim. Na ida, a gente foi em 13 pessoas, né? Então fomos com uma linha de mão, né? Porque ia viajar dentro do país. E aí, a única pessoa negra do grupo de 13 era eu, né? E aí, a única malinha que foi aberta foi quem? E aí, eu estava com a minha malinha, com calçadão de Copacabana, que ela tinha senha. Eu comecei a suar, que eu não lembrava mais a senha. Porque parece que quando você é abordado nessa coisa da revista aleatória, parece que você tá levando droga, né? Porque você começa a achar, eu realmente devo estar levando droga. Eu realmente, né? Porque me pararam. Não, dos Estados Unidos também me pararam. Todas as vezes, na verdade. E aí eu ainda tinha dreads, aí... Agora eu vou ter trança, devo voltar separada novamente. Mas eu tava com o cabelo curto, tinha diminuído, né? Até eu tenho um poema, inclusive, de revista aleatória. Porque isso é demais. É muito aleatório. Revista aleatória só comigo todas as vezes. 20 pessoas, somente eu, todas as vezes. Aí, só que lá teve uma meditação nos campos de lavanda. E aí veio uma reflexão assim: se você focar muito na coisa do racismo, você não vai aproveitar o curso. Você não. Porque aí você vai começar que tudo é você, tá, tudo bem. Vai rolar assim. Você já convive com o racismo todo tempo, mas não estrague. Porque é isso. Porque aí você. Porque muitas vezes, quando a gente fala de racismo, fala assim, você, inclusive, quando a gente foi para Moçambique, eu fui como assessora de imprensa com as capulanas. E aí a gente foi falar sobre racismo, só que é isso, falar de racismo em Moçambique, todo mundo é preto. Lá tem racismo sim, apesar deles não entenderem que é racismo. Tem a desigualdade social, então vai ter preto presidente e vai ter preto mendigo. Aqui a pobreza é preta. Né? Aqui né? E não estou dizendo que não vai ter pessoa branca que está na pobreza. Tem também. E aí, quando a gente fala de racismo, parece que a gente que está levando, né? Porque a gente é a pessoa não grata que vai estragar o assunto com esses temas, né? O racismo. Aí eu estrago 2 vezes, né? Porque vou falar de racismo e machismo. Nossa, ela de novo com esse assunto. Né? Aí estraga a alegria do povo, né? Tava legal, até eles chegaram. Chegou o assunto, né? E aí, nessa viagem, aí eu tive lá o momento, né, com muito lavanda na cabeça, né? Se fosse outro lugar, seria outra coisa, mas lá era lavanda. Lavanda na frente de um... Como era o negócio ali? Mosteiro. Aí a reflexão veio brava, veio assim, nítida. Só faltou a lavanda se personificar numa mulher, pra dizer, olha...
Aproveita a viagem, tá? Deixa o racismo de lado. Tipo, porque o racismo já te acompanha mesmo, né? Você ignora ele e vai viver. Você podia ajudar a gente a desenvolver uma fragrância Coab USA. Eu já fiz pra um salão de cabeleireiro. É mesmo? Que legal, que legal. Mas foi bem bom, assim. Então eu adorei a França, mas eu gostei muito de Moçambique, né? Trouxe várias... Porque quando eu fui em Moçambique em 2012, há 12 anos atrás, até mudou também minha poética, né? Inclusive o Águas da Cabaça tem vários poemas que eu fiz para Moçambique, em Moçambique, porque trouxe essa coisa da África real, a África, né, enquanto continente. Porque até então venho, né, do hip hop, né, movimentos negros, né, e tudo mais. Então essa África Mãe, né, essa tentativa de conexão com a África Mãe. E aí quando você chega lá, você fala que é madrasta! É mãe! O que aconteceu? Cadê meus irmãos? Cadê a minha família moçambicana? Porque a gente esquece de pensar a diáspora, né, que é a escravidão, deixou um buraco lá, né, trouxe para cá as pessoas adultas, ficou as crianças e os mais velhos. Então ficou uma lacuna, né? Sim. E aqui essas pessoas se reconstruíram na saudade dessas pessoas que ficaram lá. Só que a gente esquece. É uma história que se perdeu. Lá eles ficaram com os que vieram, né? Então tem... Né? E aí essa nossa conexão... E na diáspora... E aí tinha uma outra coisa. A gente andando lá, a gente foi em 8. Todos pretos, mas cada um de uma tonalidade, né? Então... E aí a gente andava e eles falavam brasileiros. Eles sabiam pelo jeito da gente andar que éramos brasileiros. Então, e aí foi uma coisa que voltou muito forte, assim, que eu tô também me reconectando, que é as raízes indígenas, né? Então a gente, enquanto brasileiro, que politicamente eles usam para fazer o mito da democracia racial, isso é uma união das 3 raças. Sim, isso faz ser quem a gente é, né? Ainda que eu externe a parte negra, né? E eu, militantemente, eu fortaleço essa parte negra, mas na minha família tem brancos indígenas. E uma vez uma astróloga falou para mim assim, se você não aceitar toda a ancestralidade, você nunca vai ter prosperidade. Porque... E é isso, só que militantemente eu expresso essa parte negra. E aí o meu país ainda não comporta essa minha fala de dizer que eu sou das 3 raças sem cair na meritocracia, né? Né? Porque a gente vive num país de desigualdade, assim. Mas ter ido a Moçambique escancarou isso, tipo assim, eu não sou moçambicana, eu pareço, mas não sou, né? Isso deu um estranhamento, porque eu tinha poesias mesmo, África Mãe, não sei o quê. Aí o poema que tem aqui, que África é essa? Que show da Xuxa é essa? Foi bem isso, foi bem, que show da Xuxa é essa? E aí, hoje a gente tem mais pessoas que viveu a experiência de ir até lá. Eu acho que todas as pessoas brasileiras deveriam ir, pelo menos uma vez na vida, ao continente africano, principalmente nos países lusófonos, né? Os países, né? Moçambique, Angola, né? Esses países que têm conexão direta com a nossa história. Porque é muito incrível, mas ao mesmo tempo vai ter essas contradições. Chegar lá, não vai ter essa família moçambicana te esperando, né? E dizendo, meu filho voltou. Claro, vai ter as pessoas politizadas, né? Principalmente na cultura, que vai fazer você se sentir abraçado, que você voltou para casa da sua mãe, né? E tudo mais. Mas a gente sabe como que é, sair da casa da mãe e voltar depois, né? Ninguém quer voltar mais, não é mais a mesma coisa. Eu fico tentando implementar na casa da minha mãe que eu sou visita, mas as minhas irmãs ficam me boicotando. Eu falo assim, então, como que a gente trata a visita? Com o melhor prato, com a melhor comida, visita não faz nada. Vai na fazenda, galera. Aí eu fico tentando implementar que agora eu sou visita da casa da minha mãe e não dá. Não tá rolando, não. Me fala desse processo seu de criação, assim, né? Você tava falando que, por exemplo, quando você foi pra Moçambique... Do nada! O que você falou de Moçambique me fez pensar nisso, né? Como que é que você busca inspiração pra criar a sua obra, assim? Existe algum processo ou é mais do momento? Caótica, que nem a minha entrevista. Não, eu não sou... Se eu sento pra escrever, não sai nada. Assim. E aí, inclusive, eu falo assim, gente, se eu fosse disciplinada, bonitinha... Será que não? Colocasse o horário de trabalho na minha escrita, né? Das 8 às 5. Não funciona desse jeito.
Não funciona. Porque você força a inspiração, eu né? não funciono CLT, imagina escritora CLT. Imagina escritora CLT com horário. Hoje às Mas é 9 forçar, horas você sentaram na mesa não dá pra e forçar não isso vai. também, né? Se eu não consigo ser CLT hoje. Hoje, Elisandra, eu sou autônomo. Não consigo mais ser CLT, imagina a minha escrita. Mas como que você recebe isso? Existe alguma coisa que faz fluir mais essa criatividade em você? Não sei, por exemplo, né, O Filha do Fogo é um livro que os contos foram sendo compostos, né? E aí depois eu reuni. Com a poesia acontece, todos os livros foram assim, né? Eu já tenho um punhado de poesia e vou organizar ele ali, né, e tal. Mas vem, Vem, assim. Eu sou aquela que espera inspiração divina, Sim, né? sim. Então, deveria ter muito mais livros se eu sentasse para ter uma rotininha de escrita, né? Quando eu organizo meus cursos, eu minto para quem faz meus cursos que você... eu faço eles escrever poesia em 10 minutos. 10 minutos. Você tem 10 minutos para fazer a poesia. Você nunca... Eu mesma faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Fabinho, como é que tá aí? Tá pronta a poesia? Não. A gente tá quase chegando ao fim Doido do pra programa. fazer. Ele tá com vergonha. Deixa Ele tá com eu vergonha. fazer uma pergunta. Não, você tá proibido. Sobre esse feminismo. Eu quero fazer uma petição. Eu quero trocar a Elisandra. Quero trocar o Fabinho pela Elisandra. Está expulso do podcast. Hoje existe uma abordagem Mas muito... seria um exercício legal você. Eu eu conheci um podcast que um dia um dos convidados faltaram e elas se entrevistaram. E foi um dos podcasts mais incríveis. Então, eu sugiro que você já... Aqui. Oh, da hora que... Olha, eu vou ter que falar pra você. Calma. Não, a ideia é boa. Só que aí a gente fala assim, Fabinho, a gente fez isso. Fabinho, vou entrevistar você. Fabinho, beleza. Cleiton, vou entrevistar você. Beleza. Aí chegou no menino aqui, eu não quero fazer. Juro que aconteceu isso. Ele Quem não fez gravou. isso? Ele não quis gravar. Tinha que ter uma preparação, entendeu? Não é uma coisa... eu faço o que eu digo, eu não faço o que eu faço. Hoje se aborda muito a questão da religião. 200 horas esse podcast? É só ver o que vocês vão contar. Só as perguntas dele é 40 minutos. Não, mas é uma questão que eu quero trazer, e aí ela mesma. Hoje se aborda muito a religião, né? Dentro do aspecto social, cultural, racial. E o que acontece? Eu olhando para trás. As mulheres eram apedrejadas. As mulheres... Vai? Aquela que eu não fala nem perguntar. Você vai responder por ela ou não? Só o tempo da pergunta, só. Enquanto você estiver me cortando. As mulheres eram apedrejadas. As mulheres eram apedrejadas. As mulheres tinham que fazer o que o homem determinasse. As mulheres, nos seus períodos de menstruação, eram entendidas como um obstáculo, maltratada. Enfim, você acha que a religião ela colaborou para essa fixação dessa cultura que existe, essa cultura machista? Eu acho que você tem 3 perguntas que você tentou otimizar aí. Não, tem mais coisas. Mas são as principais. Bem-vindo ao nosso mundo. Tá? Todo dia assim. É o que a gente passa todo santo. Para, ele deixa ele se expressar. É isso, a gente vive, né, numa sociedade machista, né, que as mulheres morrem só por serem mulheres. Esse é um ponto. A religião em si, a gente aí tem... Eu não sei o quanto... tem umas coisas que eu fico até por fora e tenho receio, né, de falar e falar besteira, né, sobre mulher e religião, assim, para também não ser... injusta ou mal interpretada, né, tal. Porque ser mulher já é muito complexo. Ser uma mulher religiosa é mais complexo ainda, né? Viver na sociedade que a gente vive. Esses dias eu tava refletindo sobre isso, né? Que eu falei assim, nossa, eu sou...
Ela estava refletindo sobre isso. Não a relação. Essas três perguntas em um. Não, eu tô falando da Deixa ela responder. Tá bom. eu tô falando das questões religiosas que as pessoas elas impõem. Tá tentando justificar sua pergunta agora. Não é justificar uma pergunta. Tudo é imposto e as pessoas elas falam que existe uma cártula a ser seguida diante de uma Bíblia e etc. E são questões machistas da época. Isso daí. Ah, eu vou responder. Fabinho, deixa ela responder a pergunta. Quero agradecer ao nosso convidado de hoje, Fabinho do Nascimento. Deixa. Não, é que é assim, né? Eu tava refletindo sobre mulher e religiosa, né? E aí eu me deparei nesse lugar que eu sou uma mulher negra religiosa, eu sou candomblessista. E aí, às vezes, quando a gente pensa numa mulher religiosa, a gente não pensa numa mulher negra, não é uma mulher negra candomblessista. A gente vai pensar numa mulher, talvez, né? E aí tem a ver com o que você perguntou, uma mulher cristã, né? Que frequenta uma religião que tem, né? Que tem alguns dogmas, né? Tem algumas que molda o comportamento, a forma de vestir, né? E tudo mais, né? E aí eu sou candomblessista, né? Para começar, a minha religião não tem diabo, a figura do diabo não existe. Né? E aí, quando o pessoal fala assim, não, mas Exu é do diabo, eu falei, a gente não reconhece esse senhor, gente, a gente não conhece ele porque ele não é do nosso departamento, o diabo é de outro departamento, né? E não do nosso. E aí, quando, né, e a minha religião, a mulher, a religião de Candomblé, a mulher é a matriarca, né? Ela que organiza tudo, né? Ela que, né, quando a gente vai ouvir os itãs, né, das orixás femininas, elas que revolucionaram, né, organizar a bagunça ali, né? A gente tem Yansan, que ela vai, se veste de homem, se infiltra lá num ritual que era só para homens, um ritual de Egum, e ela se torna a única mulher que está presente na morte. Ela é a única mulher que acessa os eguns, né? E aí ela se torna essa mulher poderosa. Então, aí quando, né, aí juntar, né, a mulher, o machismo e a religião, né, é muito complexo, né? E aí eu tenho esse receio de falar besteira nesse sentido, né? Porque eu não vivo... Eu sou uma mulher religiosa, mas é uma religiosa de outra religião que não é a comum, né? Inclusive uma religião que é demonizada, que é excluída, né? As religiões de matriz africana, elas são excluídas justamente... Toda a resposta, né, de tudo que acontece de ruim tem a ver com... na minha cabeça tem a ver com racismo e com machismo, assim. Todas as coisas, assim, que impedem... E não impedem só as mulheres de serem quem elas são. Impedem toda uma sociedade de avançar. Porque quando a gente tem um histórico, né, das mulheres morrerem só por serem mulheres, é porque... essa sociedade não viu essas mulheres como sagradas, né? Que é um corpo matável, né? E tudo mais, né? Esses homens não viram essas mulheres como sagradas. E que entra, né? Que o corpo negro também não foi visto como um corpo sagrado, por isso que ele é matável, né? Então as mulheres e as pessoas negras, quando ela é mulher e negra, ela é matável duas vezes. Né? Então é complexo. Na realidade eu falei da religião, mas na realidade seria o cristianismo, né? Tipo, que ele tenha colaborado para isso. Eu coloquei no geral, mas você soube com e aí eu tenho essa coisa assim, eu fui dar uma palestra no presídio masculino em Ribeirão Preto. E aí eles estavam com um trabalho pedagógico que eles criaram salas, eram 5 salas, e aí foi até... Eu tava super nervosa, eu falei, o que eu vou falar para pessoas privadas de liberdade sem falar merda? Né? E tipo, eu falei, eu achava que eles não tinham me lido, né? E tipo, não me conheciam e tal. Cheguei lá, esse trabalho pedagógico que eles fizeram, tinha 5 salas, e as salas eram... Aí começou, né? E eu, tipo, começaram a querer me mostrar a sala e eu não, quero que é a palestra, né? Eu toda chata, né? Não, mas tá atrasada a palestra! Aí, a primeira sala era desigualdade. Aí tinha uma pirâmide com os valores de salário. E eu me caçando na linha da pobreza lá. Onde que eu tô aqui? Aí a primeira sala era desigualdade. Já fiquei indigesta. Aí tinha um vídeo passando. Era toda ambientada, né? Sala temática. A segunda era bullying. Aí, a segunda era bullying? Não. A segunda era bullying. Aí eu falei, bullying?
Eu acho que é um disfarce pra não dizer que é... Que aí, assim, eu tô querendo conversar sobre racismo e aí eu não consigo, aí eu falo, foi bullying, né? Eu falei, acho que é uma máscarazinha pro racismo. Porra, sim. Aí fiquei incomodada. Aí a terceira era intolerância religiosa. Aí o professor que tava lá e tal... Aí tinha de várias religiões, representação, tinha desenhos e tal. Aí ele falou, acho que as pessoas precisam de religião. Eu falei, não é porque eu sou religiosa que eu acho que as pessoas precisam de religião. Eu acho que as pessoas precisam ter uma espiritualidade, acreditar em algo. Exato. Nem que seja ateu, mas acredito, sei lá, acredito na vida, acredito na planta, acredito nos animais, sei lá, alguma crença, eu acho necessária. Mas não acho que as pessoas têm que... Porque se a religião... Se você precisa da religião... Você precisa que alguém pegue na sua mão, né? Você não consegue tomar suas próprias decisões, né? Então, hoje eu, Elisandra, escolho ser candomblessista, como eu já fui católica, eu dei catequese, né? Eu falei, por isso que eu falei, gente, eu descobri, eu sou religiosinha demais. E eu era, né, do grupo de jovens da igreja, eu sempre fui uma religiosa atuante. Então, eu era do grupo de jovens, aí me crismei, dei catequese, e eu saí... Porque a catequese era aos sábados e aí tinha surgido a oportunidade de um cursinho pré-vestibular que também era no sábado. E aí eu escolhi fazer cursinho pré-vestibular. E aí a minha madrinha na época falou assim, Elisandra, depois que começou com essas coisas de consciência negra, abandonou Jesus. Não abandonei, Jesus está comigo ainda. E se Jesus voltasse, o coitado ia ser apedrejado de novo, colocado na cruz. Com essa galera. A Fabi tem uma poesia bonita sobre isso. Porque... Não, tô falando a verdade. Deixa eu terminar. Não, era isso, assim. Porque meu devaneio. Porque sabe como eu vejo assim o que acontece? A história como ela é contada, por exemplo, que Jesus nasceu de uma mulher, a mulher era virgem, tipo, biologicamente é impossível, mas espiritualmente tá ok, mas eu não consigo nessa história. Aí apedrejamento, enfim, um monte de coisa. E aí você traz para a década de 50, 60, 70, 80. Inclusive tem um livro que chama, é muito legal. Antes da gente continuar, Defesas... você tem uma religião? Eu sou espiritualista, né? Mas eu sou espírita. Vocês? Sou cristão. Católico. Cristão é muito amplo. Católico não praticante. De onde? Sou assembleia. Você? Fala aí qual que é a minha. Católico não praticante. Brasil. E aí tem um livro bem interessante que se chama Defesas que Fiz no Júrix, do autor Dante Delmanto. E a defesa do homem, quando o homem matava uma mulher naquela época, era legítima defesa da honra. Aonde eu quero chegar nisso tudo? Anda lendo meu poema. Não. Eu tenho um poema de legítima defesa pra ler. Legítima defesa da honra. Então o homem, quando pegava uma mulher traindo e etc., ele assassinava essas mulheres. Nossa, não ia ter nenhum homem se fosse ao contrário, né? E aí o que acontecia? E aí ele era absolvido. E aí trazendo recentemente, inclusive foi um tema um julgamento do STF, onde se estava discutindo, porém mudaram a legítima defesa da honra, que a partir de 2000 ela foi quebrada, não existia mais esse argumento, né, tão pífio, né, para se matar alguém. E aí agora criaram uma outra, existe uma lacuna onde estava tentando excluir a culpabilidade. Então tem uma exclusão de culpabilidade quando é legítima defesa, estado de necessidade, inexigibilidade de conduta adversa. Então tem um Mauro Nassif, que inclusive foi meu professor na especialização do júri. Ele falava assim: se você chega numa casa, encontra uma mulher na cama com um homem, era exigível uma outra conduta, senão matar aquela pessoa. E quando vai para o corpo de jurado, para vocês entenderem, quando é crime contra a vida, não é o juiz que vai julgar. É o tribunal do júri, que é composto por 7 jurados leigos. 7 jurados leigos. Então o cara começa a argumentar, e aí, se a argumentação ele for mais persuasivo, os jurados vão lá e votam. E aí, a maioria das pessoas, quando era alegado a inexigibilidade de conduta adversa,
a pessoa que matou, que cometeu o feminicídio, ele era absolvido. Olha só, a gente está falando de coisas, de apedrejamento num passado bem distante e agora em pleno século XXI. Fabinho, vamos... É que eu acho que ele tá me introduzindo pra fazer um poema. Mas eu vou fazer Fui orientada a não ler esse poema, porém... Antes disso, vamos ver se nosso menino Fabinho tem um poema. Você tem um poema pra hoje? Não, eu acho que vale eu fazer agora. Você é o primeiro? Então vai. Sim. Deixa eu fazer primeiro. Não, porque senão vai perder. Eu tô gostando dessa dinâmica. Tá no bem. Vai perder. Quero que você depois participe. Vai perder, já que você tá falando legítima defesa. Vai. Eu fiz uma, né? Vamos. Bora, conta a voz. Em legítima defesa. Só estou avisando. Vai mudar o placar. Já estou vendo nos varais os testículos dos homens que não sabem se comportar. Lembra da cabeleireira que mataram outro dia? E as pilhas de denúncias não atendidas? Que a notícia virou novela e impunidade? É mulher morta nos 4 cantos da cidade? Só estou avisando. Vai mudar o placar. A manchete de amanhã terá uma mulher de cabeça erguida dizendo: matei. E não me arrependo. Quando o apresentador questioná-la, ela simplesmente retocará a maquiagem. Não quer estar feia quando a câmera retornar, focar em seus olhos, em seus lábios. Só estou avisando. Vai mudar o placar. Se a justiça é cega, o rasgo na retina pode ser acidental. Afinal, jogar um carro na represa deve ser normal. Jogar carne para os cachorros, procedimento casual. Só estou avisando. Vai mudar o placar. Dizem que mulher sabe vingar. Talvez ela não mate com as mãos, mas mande trucidar. Talvez ela não atire, mas sabe como envenenar. Talvez ela não arranque os olhos, mas sabe como cegar. Só estou avisando. Vai mudar o placar. Forte. A gente vai... Não, eu quero comentar. Comentar. É forte. Não vou, não. Nem vou querer que vocês comentem. Não, fica à vontade, pelo amor de Deus. Lógico, tá em casa. Quando eu fiz esse poema foi inspirado numa matéria de jornal de uma professora universitária que havia mandado matar o marido. E aí ela sofria, né, várias violências. E aí uma das violências, ele entendendo, né, que já não atingia, tipo, da violência, ela já me bate mesmo e tal. E aí ele cortou a orelha de um dos filhos. Nossa. E aí ela contratou alguém para matar, tal. Então era uma matéria na Folha de São Paulo, né, naquela revista, não sei se era Serafina, né? E aí eu fiquei assim, falei, gente, uma professora universitária, porque eu já assim, não sei se isso deve acontecer na periferia, né? Alguém com pouca escolaridade, né, e tudo mais. E aí, esse poema em especial, ele tem vários casos que foram mediatizados de violência contra a mulher, né? Tinha a cabeleireira que fez várias denúncias, ela colocou uma câmera no salão, foi essa mesma câmera que filmou o assassinato dela. O outro é o advogado lá que jogou o carro da esposa, que também era advogada, na represa. O outro é o caso lá do Bruno, né, da Elisa Samundi, que até hoje que falam que ele jogou, né, o corpo dela para os cachorros comerem. E aí, assim, eu não acredito, né, que violência se resolva com violência. Mas vai ter uma hora que essas mulheres vão começar a reagir, né? Que é isso, a sociedade que a gente tem hoje, né? E aí você falou sobre a questão do feminicídio, né? Essas novas leis que dão abertura, né? Eu acho que o crime, principalmente de feminicídio, né, tem que ser julgados com mais rigor, né? Com mais rigor, porque continuam acontecendo, né? As mulheres morrem por serem mulheres, e aí tem várias brechas na lei que faz com que isso seja impune, né? Então, assim, quando eu fiz esse poema, é um poema que eu não desejaria ter escrito. Sim. Porém, a sociedade... Eu não queria viver na sociedade que eu tenha que escrever esse tipo de poema, né? Certo. Mas vai ter um momento que as mulheres vão começar a reagir, né? E é isso, né? A gente tem casos, inclusive, né? Mas, assim, quando um caso acontece do contrário, da mulher assassinar... É raríssimo, né? Então, não dá nem para colocar na estatística, né? Sim. Mas mulheres... A gente está aqui conversando, uma mulher está sendo espancada. Né? A gente aqui está conversando, uma mulher está sendo assassinada, porque morrem mulheres todos os dias, né? E pelo simples fato de ser mulheres e achar que é uma propriedade.
A gente fala, assim, já falou bastante sobre isso no nosso podcast, que eu, principalmente, uma coisa que me indigna muito é essa cultura machista que existe no Brasil, que as pessoas não evoluem. É que não é só no Brasil, é mundial, sim. E cada país tem Mas- as suas características. Sim, né? mas principalmente na América Latina, assim, eu vejo muito isso, né, assim, e é uma revolta válida que eu acho que tem que ser debatida e tem que ser levada mais a sério, na minha opinião, né, então... E outra coisa, duas correções, tá? É assim, essa culpabilidade, que era a inexigibilidade para excluir a culpabilidade, o Supremo Tribunal Federal, ele baixou isso daí, não existe, não vai mais existir. E inclusive o Congresso recentemente aprovou o artigo 121 do Código Penal. Porque se a gente pega essa lei aí, se é ao contrário, não ia ter homem, né? No artigo, Não ia ter homem. o artigo 121 majorou a pena, né, para feminicídio para 20 anos. Então a gente começa a caminhar. E espero que isso daí seja. Elisandra, assim, a próxima a gente tem que fazer. A hora passa voando aqui. Nossa, a próxima... quantas horas a gente pode Já- não corte! É 2 horas, é 3 horas. A gente vai fazer regada ao churrasco. Da vez, que Depende, quem que vai comer? Não, então para você. Fabi, Você é minha convidada. É, Eu vou fazer um se churrasco prepara, pra se todo prepara. mundo. Se prepara, se prepara. Vamos jantar, é melhor. Melhor, comida pro restaurante. Fabinho, tem poesia pra acabar ou não? Ah, vou restar uma aqui. Nossa, vai doer o ouvido. Em paz. Aceitei me tornar vilão na história de outra pessoa, mesmo não sendo. Inclusive me senti culpado nos desfechos e consequências daquela situação, julgado e condenado para que outra pessoa se sentisse bem nas suas próprias narrativas. Mas liberto pela consciência, nem precisei provar minha inocência. O tempo advogou meu favor. O barulho do meu silêncio foi necessário para provar o meu caráter, meu valor. Tudo isso para eu aprender como não ser e nem mesmo fazer. Eita. Em paz. Aê! Mais tranquilo que o seu. Fábio. que você acha? É difícil ser mulher e negra numa sociedade machista. e Não é racista. fácil, não é fácil. Antes de a gente terminar, a palavra é sua pra gente terminar. Antes, Fabinho, quem quiser acompanhar nosso trabalho, vai aonde? Galera, vão no nosso Instagram, @coab.usa, no YouTube coab.usa, no TikTok coab.usa e também estamos na plataforma Spotify. É isso. Sigam a gente, bacana, legal, tem vários assuntos importantes e relevantes aí pra você se apropriar e alimentar. Eita! Elisandra, muito obrigado mais uma vez Eu pela que sua agradeço o participação. convite, me senti Obrigado. em casa, na Coab. Aê! Falei demais. Quem quiser acompanhar Aqui seu é pra trabalho, ter acesso a todas essas obras aí que você já publicou, como é que faz? Então, eu tenho o Instagram, que tá @Elisandra_Mijiba, Mijiba é MJIBA, e tem uma outra página que eu divulgo autoras negras, que é o @Literatura Negra Feminina. Muito bacana, obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço o Família, convite. até a próxima. Valeu!